Bora falar sobre uma matéria que mostra que aparentemente os resultados do terceiro trimestre de 2025 da Vale serão muito sólidos, com uma maior produção, melhores preços e custos mais baixos. Mas será que hoje ainda vale a pena a compra da Vale? Vamos falar também de dividendos e no final quero fazer um comparativo e vou dar minha opinião pessoal se hoje valeria mais a pena comprar CSN Mineração ou Vale. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, o Itaú BBA prevê um terceiro TRI de 2025 mais sólido, principalmente sustentado por preços realizados de minério de ferro mais alto, volumes mais fortes e menores custos operacionais. E o banco ainda projeta que a mineradora aumentará suas receitas líquidas para 10,2 bilhões de dólares, uma alta de 7,5%. O EBITDA deve subir para 4,25 bilhões de dólares, um avanço de 12,6%. Porém, eles projetam um lucro líquido na casa de 2 bilhões, recuo de 17,5%. E os analistas ainda esperam resultados melhores no quarto TRI de 2025 devido a volume de vendas sazonalmente mais elevados e possivelmente preços de minério de ferro ainda maiores. Outro ponto de destaque é a CSN Mineração, que deve se beneficiar com preço de referência do minério de ferro mais alto e impactos positivos no mecanismo de precificação, que foi prejudicado no segundo TRI de 2025. E possivelmente pode haver uma melhora no preço médio do minério de ferro, olhando o segundo trimestre de 2025, que vai do início de abril até o final de junho, comparando com o terceiro TRI de 2025, que vai de julho ao final de setembro. Então, desde meados do início de julho, o preço do minério de ferro já deu uma boa alavancada e continuou essa tendência de alta para os próximos dias. Então, aparentemente, comparando o preço médio dos dois trimestres, o terceiro TRI de 2025 deve ser melhor para a Vale nesse sentido, principalmente por causa dessa correlação imensa que existe entre o preço do minério de ferro e a cotação da Vale. Principalmente porque assim que o preço do minério de ferro sobe, os lucros da Vale também sobem, tanto receita quanto lucro. Consequentemente, isso acaba subindo e se refletindo na cotação. Percebam o que ocorreu em meados da pandemia, em que o preço do minério de ferro saiu da casa dos 80 dólares a tonelada, chegando a mais de 220 dólares. E nesse período, a cotação da Vale também saiu da faixa dos R$ 40 e subiu a mais de R$ 100. E atualmente a cotação da Vale encontra-se na faixa dos R$ 59. Porém, olhando pelo preço do minério de ferro nos últimos 20 anos, aparentemente não estaria toda aquela barganha assim, porque a média dos últimos 20 anos do preço do minério de ferro gira em torno de 96 dólares e atualmente o preço do minério encontra-se em 104 dólares a tonelada. Então, aparentemente, o gap encontra-se positivo, ou seja, o preço do minério de ferro encontra-se acima da média e, historicamente, seria bom comprar a Vale e empresas que vendem esse tipo de commodity a preços menores do que a média, como ocorreu em meados de 2008 e em meados de 2016, até o momento da pandemia. Então, olhando para trás, historicamente foram bons pontos de compra. E falando um pouco sobre a Vale, hoje ela é líder global na produção de minério de ferro, níquel e cobre, tendo uma fatia de mercado de cerca de 20% do mercado transoceânico e a segunda em produção de minério de ferro, a maior produtora de pelotas de minério de ferro, a sexta maior em produção de níquel e a 11ª maior detentora de reservas de cobre, com mais de 20 bilhões de toneladas. E apesar da diversificação da produção da Vale, a maior parte da receita realmente vem do minério de ferro, que hoje representa quase 80% de toda a receita gerada para a Vale, seguido pelo cobre com cerca de 9%, níquel 8%
e outros em 5% e 1%. Então, realmente, quem é acionista da Vale tem que ficar mais ligado no preço do minério de ferro, nos custos, porque isso que realmente acaba impactando nos seus resultados. E fazendo um resumo da Vale em 2024, 38,1 bilhões de dólares em receita, 15,4 bilhões de EBITDA pro forma, uma dívida líquida muito tranquila de 18,2 bilhões. Então, apesar desse número de dívida líquida assustar, normalmente nós olhamos a alavancagem da empresa, ou seja, a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Então, se nós pegarmos 18,2 bilhões dividido por 15,4, daria algo em torno de 1,18, ou seja, em cerca de 1 ano a 2 a 3 meses de geração de caixa, a Vale já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Então, esse tipo de endividamento é muito bem controlado. Capex e investimentos em 2024 na casa dos 6 bilhões e cerca de 3,9 bilhões em dividendos e JCP. Outro ponto que tem preocupado os acionistas da Vale são os principais mercados por receita, e hoje a China é responsável por 49% da receita da Vale, seguido pela Ásia, excluindo China, depois Europa, América do Sul e América do Norte. E a Vale já tem detectado esse problema China, porém eles destacam que a demanda por aço é suportada por tendências seculares e eles acreditam que, olhando de 2024 até 2040, a produção de aço por região deve aumentar, saindo de 1,9 bilhão de toneladas para 2,3 bilhões, principalmente sustentada pelo aumento tanto no Oriente Médio e Norte da África, quanto pelo Sudeste Asiático, apesar da queda no aço produzido para a China, saindo de 1 bilhão para 940 milhões, eles acreditam que no consolidado deve haver um aumento na produção de aço, e isso consequentemente deve auxiliar a Vale, visto que para a produção de aço você demanda minério de ferro. Então eles acreditam que a demanda transoceânica do minério de ferro, olhando entre 2024 e 2030, deve se manter estável, apesar da queda na demanda chinesa, deve ser compensada por outras regiões que devem manter a produção de minério de ferro estável. E falando de um dos pontos que a reportagem citou, em que a produção do minério de ferro da Vale para 2025 deve ser maior que 2024, consequentemente poderia aumentar suas receitas. Então a produção de minério de ferro saiu de 308 milhões de toneladas em 2022 para 328 milhões em 2024 e nos 6 primeiros meses de 2025, cerca de 151 milhões de toneladas de minério de ferro produzido. E o guidance, ou seja, a projeção da companhia, seria algo em torno entre 325 milhões e 335 milhões, um pouco acima da produção de 2024. E o mesmo ocorre na produção de aglomerados, que entre 2022 e 2024 cresceu em cerca de 5 milhões de toneladas, e para os 6 primeiros meses de 2025, uma produção de cerca de 15 milhões de toneladas. A projeção para o consolidado de 2025 é algo entre 31 e 35 milhões de toneladas. Então a Vale realmente deve acelerar a produção para esse segundo semestre de 2025. Outro ponto é que realmente a Vale acredita que a produção do minério de ferro deve aumentar para os próximos anos. Então há uma projeção que o minério de ferro saia de uma produção de 328 milhões de toneladas para um aumento de cerca de 10% até 2030, para cerca de 326 toneladas, principalmente por causa de projetos estratégicos para expandir a produção. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Agora, falando um pouco da produção de cobre e de níquel, olhando entre o ciclo 2022 e 2024, saiu de 253 mil toneladas para cerca de 348 mil toneladas em 2024, e o setor de cobre nos 6 primeiros meses de 2025, uma produção de 183 mil toneladas, sendo que a projeção seria algo entre 340 e 370 mil. E olhando a produção do níquel, que entre 2022 e 2024 houve uma queda, saindo de 179 mil toneladas para 160 mil toneladas,
E olhando os 6 primeiros meses de 2025, uma produção em torno de 84 mil toneladas, e a projeção seria algo entre 160 e 175 mil toneladas. Então, olhando pelo comparativo das projeções do Guidance de 2025, em todas as linhas operacionais da Vale, ela teria que acelerar sua produção para poder atingir as suas metas. Então, realmente, se a Vale quiser conseguir bater as suas projeções, ela deve acelerar nas suas produções. E agora falando um pouco dos estágios dos projetos da Vale, entre 2023 e 2026, a Vale detém 6 projetos em soluções de minério de ferro, alguns já aprovados e alguns já em operação, que devem aumentar a produção da Vale de minério de ferro em cerca de 112 milhões de toneladas por ano, e 2 projetos de metais para transição energética. E a partir de 2027, a Vale ainda detém vários outros projetos, tanto no setor de minério de ferro, quanto do níquel, quanto de cobre. Outro ponto que a Vale deve melhorar os seus controles para os próximos anos é o custo de caixa C1, que, para quem não sabe, esse é o custo operacional direto de uma produção de commodity, que é o preço que vai desde a mina até o ponto de venda, como por exemplo um porto de embarque. Então percebam que olhando desde 2018 até 2024, vários concorrentes da Vale aumentaram os seus preços de caixa C1 e o mesmo ocorreu com a Vale, que saiu de 13,1 dólares por tonelada para atualmente em 21,8 dólares por tonelada. Porém, percebam que a maior parte do preço do caixa C1 da Vale em 2024 são preços estruturais. E desses 21,8 dólares, apenas 5 dólares são de efeitos controláveis, em que a Vale realmente poderia melhorar. E isso é o que ela quer fazer, olhando para 2030, em que ela projeta sair de atualmente cerca de 21,8 dólares de caixa C1 por tonelada, para chegar até a faixa entre 18 e 19,5 dólares, principalmente fazendo esse controle tanto com um programa de eficiência, quanto com maiores volumes e mix. E se a Vale conseguir entregar essa meta de diminuir o preço C1, a Vale consequentemente conseguiria melhorar todas as suas margens. E hoje a Vale trabalha com 3 braços de demanda para poder equilibrar o crescimento e o retorno aos acionistas, sendo investimentos, que seriam a boa execução de CAPEX, limites certos para o crescimento e retornos sólidos, retorno aos seus acionistas através da remuneração de dividendos e recompras, e com um bom balanço, com forte liquidez e direcionar a alavancagem para considerar momentos desafiadores do ciclo. Então a Vale tem em mente que em alguns momentos podem ficar um pouco mais desafiador, assim como tem acontecido nos últimos meses, em que o preço da sua commodity caiu vertiginosamente, porém ela mantém essa alavancagem bem controlada para poder passar por esses ciclos. E mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje eu vejo um lucro líquido para 2025 para a Vale em torno de 39 bilhões, o que seria um PL de 6,9, ainda levemente abaixo das suas médias, porém não teria tanto espaço assim olhando por esse indicador, e com um payout de 40%, o dividend yield da Vale deve ficar na casa dos 6%, uma dívida líquida, uma alavancagem bem controlada, e com um ROI de 15%, hoje a Vale entrega cerca de IPCA mais 9% de retorno embutido no preço da ação. E para finalizar, fazendo um comparativo entre a Vale e a CSN Mineração, olhando pelo indicador de preço sobre lucro, a Vale estaria melhor nesse quesito, porém muita cautela com empresas de commodities, porque muitas vezes, quando o PL está mais elevado, seriam bons momentos de compra. Olhando o preço sobre valor patrimonial, a CSN Mineração estruturalmente tem uma elevação nesse indicador. Olhando por EV sobre EBITDA, a CSN Mineração hoje estaria mais barata. Olhando por essa tabela, o dividend yield da Vale encontra-se melhor, porém a CSN Mineração deve pagar proventos para os próximos meses, o que está maquiando esse dividend yield, e o dividend yield da CSN Mineração deve ficar melhor do que o da Vale para 2025. Pelas minhas projeções, deve ficar algo em torno de 9%.
a margem EBITDA da CSN Mineração levemente acima e a margem líquida da Vale hoje é um pouquinho melhor, mas bem pareadas nesse quesito. Olhando a questão da alavancagem, ambas são bem controladas, porém a CSN Mineração hoje é caixa líquido, detém mais disponibilidade do que dívidas. CSN Mineração ganha no quesito de retorno sobre o patrimônio líquido e no retorno sobre o capital investido, e o crescimento das receitas da CSN Mineração aumentou em cerca de 7% nos últimos anos, e o crescimento dos lucros da Vale um pouco melhor, cerca de 2,28%, porém cautela, porque conforme havia falado, desde 2021-2022, as receitas de ambas as empresas têm caído devido ao preço do minério de ferro. Porém hoje, comparando essas duas empresas, eu ainda prefiro a CSN Mineração, porque é uma empresa menor, paga melhores dividendos, tem um payout maior do que o da Vale, então olhando por alguns quesitos, hoje eu ainda preferiria a CSN Mineração. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber nos comentários quais empresas de commodities vocês têm na carteira e se pretende hoje comprar alguma empresa nesse setor. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.